aos poucos vai sendo descoberto. Letras que ajudam a ver uma realidade que sempre esteve diante dos olhos. Quando vocês começarem a aprender a ler uma palavrinha, 2 letras, você já começou a enxergar. Então eu era cega, né? Porque eu não sabia ler, não sabia escrever. Dona Marlene vivia num mundo estranho. As dificuldades estavam dentro de casa, na cozinha. A gente ia fazer um bolo, jogava lá, por exemplo, 3 ovos, 3 xícaras de farinha, 1,5 de açúcar, ia jogando e ia batendo tudo, né? Porque não sabia ler quantas colheres que ia de fermento, quanto que ia de açúcar, quanto que ia de farinha. Então a gente fazia um mexido lá e para passar. E principalmente na rua, ir para o trabalho era um grande problema. Eu conhecia ônibus, né? Eu viajava com ônibus pelas cores. Então, como eu ficava com medo de perder o ônibus saber vir, eu vinha a pé com meu filho. Mas há 3 anos ela resolveu mudar isso. É uma das alunas de um programa de alfabetização de jovens e adultos, o SEJA, em Santo André. Os resultados já começam a aparecer. Porque a gente não brinca mais. Brincadeira sim, a brincadeira não tem idade. E chamam a atenção da professora. Dona Marlene é uma aluna especial, né? Muito interessada, está sempre progredindo, sempre procurando saber mais. Um aprendizado mais lento que de uma criança, mas que quando acontece é efetivo. O primeiro passo é quebrar barreiras. Eu, das vezes, eu ponho letra a menos, das vezes ponho a mais, das vezes ponho letra errada, aos poucos vai consertando. Comecei a estudar, tinha 60 anos. Ia fazer 60, né? Então foi um pouco difícil para mim, sabe? Porque a professora ainda segurava na mão para fazer as letrinhas. E agora, graças a Deus, o pouquinho que eu sei já me serve bastante. Aide, quais são as melhores atividades para manter a mente aberta? Bom, eu sou um pouco suspeita para dar minha opinião nessa área, porque eu acho que a aprendizagem, a educação é uma porta muito grande, né, em qualquer idade. Agora, em especial, para o idoso, eu trabalho com alfabetização e trabalhei com muitos e muitos alunos dessa faixa etária, de mais de 60 anos e bem mais, né? E a capacidade de aprender e uma educação focada para essas pessoas, né, para a capacidade enorme que eles têm, tem resultados incríveis. E eu discordo um pouco desse vídeo, nessa infantilização desses alunos idosos. Não sei se você concorda, Vera, não é? Plenamente. É um equívoco isso, porque o aluno idoso, ele não é um aluno mais infantilizado com dificuldades especiais de aprender. Como se ele pelo fosse contrário, uma criança. Pelo contrário, ele tem capacidades próprias de aprendizado, né? Ele tem uma capacidade muito grande cognitiva e de associação e de arregimentar a memória. O aprendizado é um pouco mais lento? Não, de maneira alguma. Não tem nada a ver com lentidão ou pressa. Também não vejo isso. Trabalhei muitos anos em universidade aberta, isso há muitos anos atrás, quando começaram esse movimento das universidades abertas. E aí o que eu ia percebendo? Que o que eu tinha em sala de aula era muito diferente do que a teoria dizia. Eu falei, mas esses idosos não são esses um que mito, né? Porque assim, eles não tinham... são aqueles com os quais você trabalhava? Não, eu falava, não tem nada a ver uma coisa, né? O que se diz e o que eu via na sala de aula. E assim, a gente tinha na turma pessoas de níveis diferentes, tanto de idade, tinha gente de 45 a 50 anos e 80 e poucos na mesma classe. E de nível socioeconômico e educacional diferentes. Então, assim, quando você colocava um tema de discussão, nivelava as pessoas, tanto as que tinham estudado... Não havia mais diferença de idade. Não havia diferença. E havia um desejo de aprender, que é isso que a gente está vendo. Um desejo de aprender, não só coisas novas, alfabetização, etc., mas desejo de aprender o mundo, que muitas dessas mulheres são daquela geração que passou do cabresto do pai para o cabresto do marido. Não teve tempo de estudar. Não estudar e nem tinham acesso, não iam ao cinema, não saíam, etc. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar também, né? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O Alzheimer é uma característica do idoso, o mal de Alzheimer? Qual é a principal característica? Como é que a gente percebe que uma pessoa
tem mal de Alzheimer? Isso aí é difícil. É difícil até para os médicos fazerem esse diagnóstico, porque o Alzheimer é um tipo de demência, não é? Então tem as demências senis e tal, e no início, às vezes você pode até achar, mesmo os médicos falam, precisa de um tempo. Agora, o Alzheimer, ele só tem um diagnóstico pós-mortem, o diagnóstico dele é pela autópsia do cérebro. Nossa. Agora já começa a ter os exames de imagem que começam a mostrar as atrofias, as calcificações, etc. E você tem pessoas, é claro que como a população está envelhecendo, vivendo mais tempo, os casos de Alzheimer são mais evidentes, porque começa um pouco mais tarde. Sim. Mas você tem casos de pessoas com 50 e poucos anos com início já de Alzheimer. Mas é muito difícil você fazer o diagnóstico, isso mesmo pensando em termos médicos mesmo. Vamos ver mais um vídeo. Com o tempo, a idade vai chegando e com ela vem inevitavelmente alguns problemas. Os ossos já não são mais os mesmos. O pâncreas também não funciona tão bem, sem falar no fantasma da hipertensão. São as chamadas doenças da velhice. A gente chama de uma forma geral de doenças crônico-degenerativas, que são as doenças que ocorrem pelo próprio desgaste do organismo, pelo próprio produto do envelhecimento em si. A hipertensão arterial ou pressão alta vem disparada em primeiro lugar como principal problema entre os idosos. Ela não tem cura, mas precisa de atenção e cuidados. A gente pode calcular que mais ou menos 60% das pessoas, após os 65 anos, poderão desenvolver hipertensão arterial. E daí a hipertensão arterial mal controlada, ela pode estar levando a diversas complicações, entre elas infartos, derrames, que seria a principal causa de morte entre as pessoas idosas. Em segundo lugar, vem juntos o câncer e a diabetes. As doenças ósseo-degenerativas, como a artrose e a osteoporose, também são muito comuns e inevitáveis. Você manter uma vida ativa, combater o sedentarismo, a alimentação balanceada, desde cedo já vai prevenir uma série de coisas, como a própria hipertensão, o diabetes, o aumento do colesterol, o que vai propiciar que você tenha menor chance de adoecer, ou se adoecer, vai adoecer numa fase mais posterior da vida. Eu penso sempre, quando a gente ouve falar nessas doenças todas, a gente pensa sempre no medicamento, na química, né? Não existiria uma possibilidade concreta mesmo de tratamentos alternativos? E a rede pública de saúde costuma contemplar os tratamentos alternativos, ou sei lá, acupuntura, ou florais, ou coisas assim. Não sei se vocês acreditam nisso ou não. Não é nem questão de acreditar. É a questão que, assim, tem algumas terapias alternativas que são contempladas, inclusive na Unifesp, é um lugar onde esse estudo das terapias alternativas acabou integrando o atendimento ao idoso. Então, a acupuntura é uma das técnicas, meditação é outra. Florais eu não sei, eu acho que florais não. Mas existem várias dessas terapias alternativas que já estão incorporadas no sistema de saúde porque comprovadamente trazem benefícios ao idoso. Mas o que eu acho que traz bastante benefício é o contato do terapeuta com o paciente. Eu queria acrescentar isso, eu queria chamar bastante atenção para essa questão do cuidado e da atenção. Sim. Né? Quer dizer, desde o autocuidado, a autoatenção, né, do idoso, até de todas as pessoas que convivem com ele e com as pessoas que trabalham com ele, com os profissionais e de todos nós. Né? Porque o cuidado e a atenção são uma parte essencial e isso falta muito, né? Porque ninguém presta atenção. Mas isso acho que falta no geral. É verdade, falta no geral, até para quem não é idoso. Mas nessa faixa vai ficando, nós vamos ficando cada vez mais sensíveis, vamos dizer assim. Né? Ainda eu vou te interromper um pouquinho, mas é por uma boa causa. Nós vamos ouvir um pouquinho do Dario e da Cíntia. O que vocês vão tocar pra gente agora? É uma música que também faz parte do nosso trabalho autoral e será parte do CD que estamos preparando, chama-se Voa Passarinho.
sustenta e te faz movimentar.